Oi, sejam bem-vindos à Biblioteca da Minha Vida. Meu nome é Marina. Puxe uma cadeira aí, se senta, que hoje nós vamos falar sobre... tá pesado! Sobre livros que mudaram a química do meu cérebro. Não tem outro jeito de escrever, são simplesmente livros que eu amo de paixão, amo muito. Gente, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir desculpas de coração pelo barulho de fundo, que vai estar provavelmente aparecendo no áudio pra vocês, porque tá muito alto, que é um barulho de pagode. Tá tendo um pagode aqui num lugar aqui perto, o volume tá muito alto e tá chegando aqui, como se estivesse, sei lá, aqui no meu quintal. Não está, mas é como se estivesse, porque o barulho tá muito alto. E eu tô esperando, gente, desde as 3 da tarde pra ver se vai parar. E não para, tipo, eles dão uns intervalozinhos de 15 minutos, mas não acaba nunca. Eles simplesmente não param de cantar. Então eu já peço desculpa pra vocês de antemão, porque eu sei que é ruim ficar um barulho de fundo, mas não tem muito que eu possa fazer. Eu já tentei esperar pra ver se eles acabavam, mas não acabou. Inclusive agora eles paravam um pouco, mas estavam tocando ali música no talo e fica muito ruim no áudio, então já peço desculpa aí pra vocês já de início. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho grande porque eu queria colocar poucos livros, só que eu ia pegando e eu ia ficando com mal de deixar alguns de fora, então eu tentei pegar menos possível, mas mesmo assim ainda ficou muitos aqui. Tem 6 aqui físicos e mais 2 ou 3 no Kindle, então eu peguei muita coisa, mas vai valer a pena porque são livros muito bons. E eu sei que vocês gostam de indicação, então senta aí que vocês vão ver muita coisa legal hoje. Eu já vou começar essa lista com um que eu não li na época que, enfim, ele ficou hypado porque teve a adaptação. Eu li ano passado, quando teve um filme, uma adaptação de um dos livros, mas não é tipo... Vocês vão entender. Estou falando de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu li ele ano passado pelo Kindle, mas me marcou demais, gente. Alterou completamente a química do meu cérebro, porque eu me identifico demais com a Katniss e eu tenho um crush enorme no Peeta. E, gente, pra mim, Katniss e Peeta é o melhor casal da ficção que eu já li. Eu simplesmente amo o Peeta e a Katniss demais. E pra quem não conhece, Jogos Vorazes, tem os filmes, eu acredito que todo mundo tenha visto pelo menos uma vez na vida. Mas é basicamente uma distopia onde existe um governo que todo ano eles fazem ali uma colheita. Eles fazem uma colheita, um sorteiam o nome de alguém de cada distrito, são 12 distritos, então sorteia uma mulher e um homem de cada distrito pra poder participar aí dos Jogos Vorazes. Uma coisa, inclusive, que tem no livro que eu acho muito interessante, não tem no filme, é que explica o porquê tem dessa colheita, né? Que se você participar dessa colheita, sua família meio que ganha um dinheiro ali, eu esqueci o termo correto, mas ela ganha ali como se fosse o dinheiro desse universo de Jogos Vorazes, e se você pôr seu nome mais de uma vez, você ganha mais dinheiro, né? Inclusive, um fato curioso é que a Katniss tinha colocado o nome dela várias vezes pra ela ganhar, né, mais dinheiro, enquanto da irmã dela não. A da irmã dela só tava uma vez, e mesmo assim ainda saiu o nome da irmã da Katniss. Muito azarado. Eu amo Jogos Vorazes, é uma distopia incrível e mudou completamente a química do meu cérebro. Eu nunca mais fui a mesma depois de Jogos Vorazes, então eu recomendo demais. Se eu pudesse recomendar qualquer livro pra qualquer idade, eu recomendaria Jogos Vorazes, porque eu acho que, pra mim, esse livro representa o quanto a leitura é um ato político. O próximo é uma saga, né? Eu trouxe o meu livro favorito da saga, mas eu quero que vocês tenham em mente que eu estou recomendando a saga como um todo, mas eu trouxe o meu livro favorito, Harry Potter. A saga de Harry Potter, eu acho que é um marco na vida de muita gente, e na minha não foi diferente. Eu sempre li desde sempre, não foi Harry Potter que me inseriu no mundo da leitura, mas teve uma época que eu fiquei, assim, sem ler, e eu lembro que na pandemia eu ganhei do meu pai o box de Harry Potter, esse box aqui, ó, do castelo, e aí eu voltei a ler, e simplesmente depois disso eu não parei mais, e estou aqui hoje. Mas Harry Potter me marcou muito, acho que marcou muita gente. Eu vi primeiro os filmes e depois eu li os livros, o que não atrapalhou a minha experiência de ler depois, porque os livros são muito melhores. Mas, enfim, Enigma do Príncipe é meu livro favorito. Pra mim, é o melhor, porque eu acho que se aprofunda muito em relação à questão das Horcruxes, fala muito sobre o Voldemort e o passado dele. Então, pra mim, Enigma do Príncipe é o melhor livro de Harry Potter. Não tem discussão, pra mim é o melhor. E principalmente a relação do Harry e do Draco é muito bem explorada nesse livro aqui, porque é quando o Draco começa, de fato, a entrar pros comensais da morte. Então, eu acho que a relação do Draco também, que é um personagem que eu gosto muito, o Draco ele é muito aprofundado nesse livro. E o Draco é um dos meus personagens favoritos de Harry Potter, então eu fico
muito feliz de ter tido um livro que se aprofunda tanto no Draco também, na história do Voldemort. Então, pra mim, Enigma do Príncipe é o melhor livro de Harry Potter. Caso você não conheça Harry Potter, que eu acho meio difícil, Harry Potter acho que é a franquia mais famosa aí do século XXI. Mas, basicamente, Harry Potter é a história de um menino que, com 11 anos, ele descobriu que ele era um bruxo, ele não sabia. E aí, um dia, um gigante chamado Hagrid bate na porta da casa dele e fala pra ele, ó, tu é um bruxo. E leva ele pra Hogwarts, que é a escola de bruxos, onde ele vai aprender ali a fazer feitiços, enfim. Harry Potter é muito bom. Agora eu vou falar de um dos livros que eu trouxe no Kindle, que eu li pelo Kindle, mas eu queria muito ter edição física porque ele se tornou o meu favorito da vida. Durante a leitura, me prendeu demais, assim, eu me senti... Na hora que eu tava lendo, eu já sabia, antes de eu terminar, eu falei, esse vai ser o meu livro favorito da vida, e dito e feito, hoje é meu favorito, assim, de todos os livros que eu já li, ele é meu favorito, e eu não sabia decidir, antes de ler ele, eu não sabia decidir qual era o meu favorito, porque eu gostava de muitos. Todos, na real, que eu trouxe nesse vídeo, são meus favoritos, só que esse aqui, pra mim é muito difícil colocar em ranking, mas se eu tivesse que ranquear, esse aqui com certeza estaria em primeiro. E eu tô falando de Novembro de 63, do Stephen King. Eu li pelo Kindle, vocês vão conseguir ver a capa. Esse livro aqui, gente, ele é um sentimento. O Stephen King é um dos meus autores favoritos, então sou suspeita de falar, mas esse livro é completamente diferente de tudo que eu tinha lido dele até então. Porque quando a gente fala de Stephen King, automaticamente a pessoa já acha que a gente tá falando de livros de terror, de suspense, e Novembro de 63 não é um terror e um suspense. Não é. Eu acho que tá mais pra um drama, não diria um romance, tá mais pra um drama. Mas é diferente de tudo que o Stephen King escreveu, e mesmo assim, ele fez isso aqui com tanto capricho, gente, isso aqui é tão bom. Eu acho que o livro físico, ele tem 600 páginas, mas por ser uma edição bem grandinha, um livro bem grande, ele no Kindle eu acho que tinha mais de 1000 nessa versão aqui de e-book que eu li. E assim, que conta essa história. Eu vejo eu vejo pouquíssima gente falando desse livro, o que é um absurdo, porque o quanto esse livro é bom. E eu só descobri ele porque teve uma época que eu fiquei meio obcecada pela história do assassinato do JFK, né, o John Kennedy. E eu fiquei sabendo desse livro. E eu já gosto do Stephen King, então eu peguei e falei, vou ler. E eu adorei muito. E o que fala aqui? Simplesmente um cara, ele era professor, acho que em 2013, o Jake Epping, o nome dele, Epping, alguma coisa assim, eu sei que é Jake, eu chamava ele de Jake. Ele dá aula, ele conhece um cara que ele é um idoso e ele manca muito, e aí ele pede para os alunos fazerem uma redação sobre o dia mais marcante da vida deles. E esse aluno que tá nessa sala, o senhor, ele trabalha como zelador nessa escola durante o dia, ele escreve sobre o dia mais marcante da vida dele, e é basicamente o dia que o pai dele chega em casa, transtornado, e mata a família toda, praticamente, e deixa ele vivo, e acaba ferindo a perna dele, por isso que ele é manco hoje em dia. E isso marca muito o Jake. Até que um dia ele vai numa lanchonete que ele sempre ia, e que o hambúrguer era muito barato, e ele chega lá, e o dono da lanchonete, ele chega completamente diferente do que ele tava no dia anterior, porque o Jake encontrou com ele no dia anterior. E aí ele aparece completamente diferente. E aí ele começa com um papo muito estranho com o Jake fica meio, sabe, o que esse cara tá falando? Esse cara começa a falar pro Jake que ele simplesmente consegue viajar no tempo, e aí ele volta pra 1958, e sempre que ele entra nesse buraco de minhoca, quando ele sai no momento que ele entrou. Tipo assim, é meio confuso explicar, mas assim, toda vez que você entra, você volta pro mesmo dia, no mesmo instante, a mesma hora, mesmo segundo, mesmo minuto, entendeu? Por exemplo, numa sexta-feira você entrou naquele buraco de minhoca e foi parar lá em 1958. No dia, eu não lembro exatamente o dia, mas vamos pôr 20 de abril de 1958. Você ficou lá até dia 20 de março de 1959. Se você ficou quase um ano. Se você voltar buraco de minhoca, você vai voltar lá pro dia que você tava em 2013. Só que quando se você entrar de novo nesse buraco de minhoca, você vai voltar pra 20 de abril de 1959. Entendeu? Tipo, você entra no mesmo dia sempre. Se você sair e entrar no mesmo dia de sempre. Não importa quanto tempo você passe lá em 1959. Não importa mesmo. Se você sair de volta, você entra no mesmo dia. E aí ele explica que é por isso que o hambúrguer dele é tão barato, porque ele busca a carne lá que ele vende o hambúrguer em 1959. Então o preço tá bem baixinho. Então, é por isso que o hambúrguer é tão barato. Acontece que ele passou muito tempo lá, e ele acabou envelhecendo e descobrindo um câncer lá
Enfim, ele já chegou acho que nos anos 60, não lembro se foi em 61 que ele chegou, mas ele ficou muito tempo lá e acabou descobrindo um câncer, ele teve que voltar porque ele sabia que ele ia morrer. E aí ele falou pro Jake que ele tinha que entrar no buraco de minhoca e terminar o que ele não conseguiu terminar. E aí ele fica encabulado, o Jake pergunta o que ele tem que terminar, e ele fala que ele quer evitar o assassinato do John F. Kennedy em novembro de 63, porque ele acha que isso vai evitar muita coisa ruim que aconteceu na história dos Estados Unidos. Então o Jake meio que entra nessa missão de... Primeiro, ele tem que ter certeza de quem matou, né? Porque tem toda essa teoria de que não foi aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, mas que não foi ele. Mas aí o que o Jake faz? Ele começa a acompanhar esse cara por todos esses anos. E o cara que eu falei no início do comentário sobre esse livro, que era aquele senhor, ele volta no tempo pra tentar salvar a família dele também. Então é uma história muito interessante, fala sobre o efeito borboleta e as consequências das nossas ações. E assim, esse livro que se tornou meu favorito, ele é muito bom. E eu posso dizer que um dos melhores romances que eu já li, esse livro não é um romance, mas o melhor romance, essa história de romance que eu li, tá nesse livro. Entre o Jake e a Sage Dunhill, acho que é o nome dela. E esse livro aqui é um dos meus favoritos da vida, virou meu queridinho. Eu amo muito. O próximo livro é um calhamaço, gente, foi o primeiro calhamaço que eu li na minha vida, que é It, do Stephen King. Gente, ele é meu autor favorito, então é óbvio que ia ter mais de um livro dele aqui. It era meu favorito até eu ler Novembro de 63, né? Novembro de 63 desbancou It, tirou ele do primeiro lugar. Mas It não deixa de ter um lugar muito especial no meu coração, porque quando você vê a premissa de It, acho que principalmente por causa do filme, quando você fala sobre com alguém, a pessoa acha que It é só o que a gente sabe do filme, é só uma história de terror sobre um palhaço que mata crianças. Mas não é bem assim, gente. It é uma história sobre amigos, é uma história sobre amizade, sobre confiança. Tem a sua parte de terror, a sua parte ali de até gore, mas é uma história que me marcou porque eu me apeguei muito a todos os losers, né? A todos os 5 amigos do clube dos losers. Então, a Beverly, o Stan, o Ed, o Bill, o Mike e o Ben, todos eles, acho que não esqueci de falar ninguém, todos eles me marcaram muito e eu simplesmente não sei decidir qual é o meu favorito. Eu simplesmente amo todos eles e pra mim eles são como se fossem meus amigos de verdade, como se eu de fato conhecesse eles. E o legal de It é que ele tem essa coisa de voltar, ir e voltar, sabe? Tipo, presente e passado. Então a gente conhece os amigos, os losers, crianças, e depois a gente vê eles adultos. E eu me apeguei a cada um deles. A cada um deles. Não teve um que eu senti raiva, um que eu não me apeguei. Então, essa história aqui, pra mim, foi emocionante. Eu chorei lendo, gente. Chorei lendo. Sim, eu chorei lendo It. E porque eu me apeguei aos personagens. Então, pra mim, a dor deles era a minha dor. E tinha um livro que, gente, eu acho que daqui, de todos que eu trouxe, um que realmente mudou muito, muito, muito a química do meu cérebro foi It. Eu li esse livro, gente, muito rápido. Ele tem 1.102 páginas e eu engoli isso aqui em menos de 2 semanas. Acho que foi 12 dias. 12 dias. Então eu li bem rapidinho. Tinha dia que eu lembro que eu lia mais de 100 páginas por dia, sabe? Tipo, a diagramação da letra não é grande, não. E eu lia 200 páginas, 300 páginas por dia, assim, sorrindo, porque essa história que me pegou. Só vou fazer um aviso aqui, que o início desse livro é muito lento, muito, muito lento, porque ele tem uma construção de mundo e de personagens, né, porque ele fica nisso de ir e voltar. Então, o início desse livro aqui é muito, muito lento, tá? Então pode ser que te desanime, mas eu por favor, peço que você confie, porque fica muito bom. Fica muito bom e depois te prende muito e... Enfim, eu acho esse livro perfeito. Eu não comento sobre aquele capítulo em específico, que se você já leu, você vai saber do que eu tô falando. Eu acho ele desnecessário, eu acho que o King poderia ter feito de outra forma, o que ele tava tentando fazer. Só que eu entendo ao mesmo tempo o Stephen King e a escolha dele de botar essa cena lá, eu entendo realmente, mas eu preferia que fosse de outro jeito. Então, enfim, isso tinha que estar aqui. É a minha história favorita do mundo. Eu acredito que você já saiba da história, simplesmente numa cidadezinha chamada Derry. É uma cidadezinha fictícia, tá? Que fosse de verdade, mas é fictícia. Uma cidadezinha chamada Derry. Acho que é 58 também, por aí, os anos 50. Começa a acontecer assassinato de crianças. Assassinatos misteriosos, nunca se sabe quem matou. E aí um clube de 5 crianças, que eles se apelidaram de Clube dos Otários, eles resolvem, né, pesquisar o que tá acontecendo, porque um dos integrantes do clube, o Bill,
o irmão dele foi morto, o George, que já, inclusive no filme, se você viu, é aquele que aparece no início. Então eles resolvem se reunir e tentar desvendar o que tá acontecendo. E nessa de desvendar, eles descobrem que tem uma coisa, por isso, né, It, é uma coisa que tá matando crianças. E essa coisa, ela pode assumir a forma de um palhaço. E quando ela assume a forma desse palhaço, é o Pennywise. Então, é o que muita gente não sabe, gente. A coisa não é o Pennywise. A coisa pode assumir a forma do Pennywise, mas ela pode assumir forma de qualquer outra coisa. Isso não é explorado no filme, o que eu acho muito triste, mas é explorado no livro, tá? Então a coisa não é o Pennywise. Ela pode assumir a forma do Pennywise. E, gente, a construção de mundo disso aqui me lembra muito a construção de mundo de livro de fantasia. Porque é uma construção de mundo muito bacana. Eu acho que não tem nem passagem disso nos filmes. Mas tem a questão da tartaruga, né? Então, a história do Pennywise. Vai sair agora, eu acho, ano que vem, uma série sobre Derry. E eu acredito que eles vão explorar um pouquinho mais sobre a história do Pennywise, o que me deixa muito feliz. Isso tinha que estar aqui, obviamente, me marcou muito. Eu lembro que eu li no início da pandemia, antes até da pandemia, e me marcou demais. Eu amei esse livro. O próximo livro é um livro de uma autora muito polêmica, e eu entendo a problemática em torno dessa autora, e eu não defendo, eu não passo pano. A autora é a Colleen Hoover. Eu tive minha fase leitora de Colleen Hoover, que eu lia muito, inclusive eu tenho vários livros dela aqui. Eu tive minha fase, hoje em dia eu não me identifico tanto com os livros da Colleen Hoover. Eu acho que é porque eu tô numa época de ler alguns livros mais maduros. Eu acredito que os livros da Colleen Hoover são meio adolescentes, alguns young adult, mas a maioria são uma temática mais adolescente. Então eu tô numa vibe de ler livros mais adultos. E eu não tô mais nessa vibe de Colleen Hoover, mas eu já li bastante. E assim, eu acho que falando de Colleen Hoover, a gente tem que separar o autor da obra. Então eu separo. Assim como Harry Potter, eu separo Harry Potter da J.K. Rowling. Então eu acho que a gente tem que separar, porque sim, a Colleen Hoover não é uma pessoa legal, mas isso não anula o fato de os livros dela serem bons, pelo menos eu acho bons. Eu tenho medo de reler eles, eu nunca reli nenhum livro dela, porque eu acho que eu iria mudar minha opinião sobre. Principalmente é assim que acaba, porque depois de um tempo eu comecei a enxergar algumas problemáticas. Então eu não tenho vontade de reler, mas quem sabe um dia. E o meu livro favorito da Colleen Hoover, que também me marcou muito, foi Uma Segunda Chance. Esse livro aqui, ele me marcou muito porque eu acho que ele é o melhor da Colleen Hoover, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma que esse é o melhor. E eu acho que ele é um livro que fala muito sobre perdão, e eu gosto quando o livro fala sobre coisas importantes, além de ter, sabe, eu gosto quando o livro não tem só o romance, ele tem alguma outra coisa ali pra gente carregar como lição de vida. Então aqui, nesse livro a gente conhece a história da Kenna, e a Kenna, ela acabou de sair da prisão, ela ficou 5 anos na prisão. E aí, por que ela tava presa? Ela tava num acidente de carro. Infelizmente, no acidente de carro, morreu o namorado dela. E como ela tava dirigindo, ela foi responsabilizada. Acontece que ela tava grávida desse namorado e ela teve a neném, só que não ficou na guarda dela. A guarda da criança ficou com os avós, os pais do namorado dela que faleceu, né? Então, a gente vai acompanhar a Kenna nessa trajetória de perdoar a si mesma e também fazer com que o pai do namorado dela, né, do ex-namorado que agora faleceu, perdoe ela também. E ela tentando se reaproximar da filha. E aí a gente vê aqui como é difícil para as pessoas que acabaram de sair da prisão se ressocializarem. E a gente vê como a Kenna passa sufoco nisso, como é difícil para ela arrumar emprego, sabe? Como é difícil pra ela qualquer coisa, porque ela sempre vai ser vista ali como responsável pela morte do namorado. E a gente vai vendo aqui, né, o desenrolar do livro, que ela não é. Ela tava ali dirigindo, mas a gente vai entendendo o que aconteceu, sabe? E aí a gente acompanha essa trajetória, eu acho muito bacana. Eu acho que esse livro, embora a Colleen Hoover seja problemático, eu acho que esse livro aqui, se eu relesse, eu ia continuar gostando. E eu acho muito importante a leitura desse aqui. Eu acho que, sabe, é aquilo que a gente leva no coração. E eu acho que esse livro me marcou muito. Então, o próximo livro é uma romantasia, porque eu queria trazer alguma, porque agora pra novembro, outubro, eu comecei a ler romantasias. E até então eu tinha um certo preconceito, eu não gostava muito. Mas aí eu comecei a ler, agora em outubro, novembro.
E pra minha surpresa eu gostei muito. Eu li muita coisa boa e que eu gostei demais. Eu dei 5 estrelas. Tem até uma janela sombria e eu pensei em trazer, só que eu acho que sim, não me marcou tanto quanto Feitiço dos Espinhos. Gente, esse livro aqui ele é um daqueles livros pra quem realmente gosta de ler, porque a protagonista adora ler. E tem uma frase que me marca muito, que ela fala assim pra protagonista: você é parte de uma biblioteca como qualquer outro livro. E eu me identifiquei muito com essa parte. E aqui a gente tem a história da Elizabeth. Ela cresceu numa biblioteca, e aí nessa biblioteca tem grimórios, e os grimórios, né, os livros, eles falam, eles têm uma vida própria. E aí ela foi, né, criada nessa biblioteca, até aí tudo certo, estudando pra quando crescer continuar lá. Até que um dia, né, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma responsável ali pela biblioteca, ela é assassinada. E a Elizabeth se torna a principal suspeita. E com isso, ela acaba, né, virando uma prisioneira ali do rei. E ela conta com a ajuda do Nathaniel e do demônio dele, o Silas, pra ajudar. Acontece que o Nathaniel é um feiticeiro, o Silas um demônio. E ela cresceu a vida toda nessa biblioteca, ouvindo que feiticeiros e demônios eram pessoas ruins. E agora ela tem que recorrer, né, à ajuda do Nathaniel e do Silas. É uma fantasia incrível, gente. A construção de universo é muito boa. O romance disso aqui também é muito bom. É um romance slow burn, muito gostoso de ler. Gente, meu personagem favorito disso aqui, sem ser a Elizabeth, que eu acho que eu me identifico muito com ela, meu personagem favorito é o Silas. Gente, o Silas é perfeito, perfeito. Isso aqui é uma fantasia de volume único, tá? Então, eu tava querendo uma indicação, né, de fantasia de volume único. E aí eu pedi pra Ana Caru, adoro a Ana Caru, e ela me indicou esse aqui. E eu li, né, gente, e eu amei, virou, tipo, minha fantasia favorita. Eu acho que tem um spin-off disso aqui, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não tem no Brasil, mas... ai, foi uma fantasia favorita, eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que esse livro mudou a minha perspectiva sobre fantasias. E o fato de a protagonista amar tanto ler, sabe, eu me identifico muito com a protagonista. Então, parece que esse livro foi escrito pra mim e eu amo muito ele. O próximo livro é do meu autor nacional favorito. Ele só não é o meu autor favorito porque é o Stephen King, eu diria que ele tá em segundo ali. Mas Rafael Montes, ele tinha que estar nessa lista, obviamente. Se eu não falasse do Rafael, não seria eu. E, gente, Rafael Montes é um marco, um marco. Esse livro aqui foi o segundo livro que eu li dele. O primeiro foi o Vilarejo. E eu amei. Esse aqui é um dos meus livros favoritos. Eu acho que ele é meu segundo livro favorito, porque o primeiro é Novembro de 63. Mas eu amo esse livro, eu amo. Eu acho que vocês devem ter uma ideia do que se trata, né? Mas é basicamente um grupo de adolescentes que resolvem jogar roleta russa. Um grupo de amigos. E aí eles vão pra uma casa e resolvem jogar roleta russa. Acontece que todo mundo é encontrado morto e a polícia, né, encontra os corpos e eles estão tentando descobrir o que aconteceu. E essa história vai ser narrada, né, no relato ali dos policiais, até conversando com os pais. E um caderno que foi encontrado no... Um caderno que é escrito por uma das pessoas, né, que tava participando desse jogo de roleta russa. Então, gente, isso aqui é um suspense, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas é um suspense que a gente vai descobrindo a história com o andar da caminhada. A gente vai descobrindo, a história vai se desenrolando. Não sei se vocês perceberam isso. Mas, gente, o plot do final disso aqui, eu nunca na minha vida li um suspense melhor que esse. Esse aqui é o meu suspense favorito. E eu nunca li um livro com um final tão bom. O plot desse livro, gente, é de cair o cu da bunda, tá? Nossa, não tem como você imaginar esse final. E eu tenho certeza que se você ler, grave a sua reação dentro do final, porque você vai ficar chocado, passado. Gente, isso aqui... Eu não consigo falar desse livro sem surtar, porque eu apagaria minha memória pra ler isso aqui de novo. Porque a cara que eu fiquei, a minha reação quando eu terminei isso daqui é, assim, insuperável. Esse livro é incrível. Gente, Rafael Montes, eu acho, assim, que ele é um autor incrível. Acho que ele já tem bastante ali... Ele tem um público bem grande, mas acho que ele devia ter mais, porque esse cara merece o mundo, cara. E esse livro é muito bom, ele mudou a química do meu cérebro, principalmente pra suspenses. E, enfim, eu adoro Suicidas do Rafael Montes. E o último livro, pra não ficar muito comprido esse vídeo, é um livro que eu já falei dele aqui no canal. Só que é um romance contemporâneo que mudou minha percepção, né? Eu já falei do porquê. Mas é Lugar Feliz, da Emily Henry. Ele é um romance que fala sobre um casal de amigos
que eles terminaram, só que eles não contaram pra ninguém. E aí um dia uma amiga, né, do grupo deles liga e fala pra eles que o lugar que eles costumavam passar ali as férias, uma casa que era dessa amiga, o pai dela ia vender, então eles têm que ir pra lá e honrar a memória desse lugar e, enfim, aproveitar aquelas férias ali uma última vez. E esse livro, eu acho que a proposta dele é ser um romance, mas ele é muito mais do que isso. O romance aqui é um romance de segunda chance, mas eu acho que, sobretudo, isso daqui é um livro sobre inícios, fins de ciclos, porque a gente tem essa relação do término do relacionamento entre a Harriet e o Wing, que são um casal, mas a gente tem também essa relação do pai dessa amiga indo vender essa casa, então meio que eles nunca mais vão poder ir lá de novo, e lá é o lugar feliz deles e, enfim, da Harriet, é o lugar feliz dela, e meio que vão vender, então vai acabar isso. Então acho que é um livro que fala muito sobre inícios e fins de ciclos e amadurecimento e como as pessoas mudam, sabe? O tempo passa, as pessoas mudam. Você não é o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou a mesma de 10 anos atrás, sabe? Ninguém é o mesmo que era 10 anos atrás. Então, a gente muda, de um ano pro outro a gente já muda, imagina, sabe? Com tanto espaço de tempo. E esse grupo de amigos, eles têm isso, porque eles se conhecem há muito, muito tempo. Então eles meio que têm que aceitar que acabou, sabe? Eles não são mais os mesmos, sabe? Ciclo se encerra. E esse livro fala muito disso. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações, porque eu tô tentando postar vídeo com uma certa frequência. Então, ative o sininho pra você receber os vídeos de primeira mão. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, né? Eu tenho um Bookgram. Então, se vocês quiserem me acompanhar por lá também, eu vou ficar muito feliz. Mas vou deixar aqui na tela, mas eu vou deixar o link na descrição também, porque acredito que seja mais fácil, porque é só um link e aí é fácil de acessar. E é isso. Beijo, até a próxima. Tchau!